A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É muito bom ter você aqui. Já quero desafiar você para que você possa compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. É sempre um privilégio poder contar com a sua colaboração, com a sua ajuda, com você aqui ajudando a divulgar esse programa, esse canal, para que mais pessoas possam conhecer o Evangelho de Jesus. Nós estamos em uma série sobre a carta de Paulo aos Romanos, essa carta maravilhosa, extraordinária, que tem um peso teológico absolutamente riquíssimo, muito importante. E aí eu gostaria de desafiar você a pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Na semana passada, nós falamos aqui sobre a lei de Deus. Nós vimos que a lei de Deus nos foi dada para revelar o nosso pecado. A lei, ela tem um objetivo de apontar o nosso erro. A lei tem o objetivo de nos humilhar diante de Deus, fazer com que nós nos calemos, fazer com que nós não tenhamos com que nos justificar diante de Deus. Mas ficou uma pergunta no ar aqui. Bom, se a lei não nos justifica, então como é que somos considerados justos diante de Deus? Como é que Deus pode nos justificar? Como é que Deus pode nos declarar justos se a lei dele nos declara culpados? Já pensou nisso? Então preste atenção. A lei de Deus, o apóstolo Paulo disse que ela nos acusa. A lei de Deus aponta o nosso erro. A lei de Deus aponta o nosso pecado. Por outro lado, a Bíblia afirma que, todavia, nós somos considerados justos diante de Deus. Nós somos justificados diante de Deus. Bom, se não somos justificados pela lei, se a lei não consegue nos trazer mérito para sermos considerados justos diante de Deus, então o que é que nos justifica? Como é que nós podemos ser considerados justos? Como é que a justiça de Deus vem sobre nós? Aliás, o que é a justiça de Deus? Essa palavra justiça, às vezes, ela tem significados diferentes, dependendo do contexto. E nós vamos ver um pouco mais sobre esse tema hoje. Então, eu quero convidar você para que você abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 3. Nós estamos dando sequência aqui, indo texto após texto. Romanos capítulo 3, e hoje nós vamos ler o verso 21 até o verso 23. Romanos 3, 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que texto maravilhoso esse texto. Então preste atenção. Na semana passada, nós falamos que a lei de Deus, ela não foi nos dada com o propósito de nos salvar. Nós não conseguimos méritos na lei de Deus a ponto de que sejamos justificados por ela. Nós não somos considerados justos diante de Deus através da lei, através das obras, através das boas ações. Nada disso nos leva ou leva a Deus a nos considerar justos diante dele. Nada dessas coisas. Então a pergunta é: como é que Deus pode nos considerar justos? E o apóstolo Paulo diz, ele fala de como que a justiça de Deus é revelada, como que a justiça de Deus é manifestada, como que a justiça de Deus funciona. E justiça aqui tem um sentido de a declaração de Deus de nos fazer justos diante dele. É a ação de Deus de nos declarar justo diante dele. Então, o verso 21, o apóstolo Paulo diz: mas agora,
Esse mas aqui é importante, porque esse mas aqui está em contraposição ao que ele disse anteriormente. O que foi que ele disse anteriormente? Ele havia dito anteriormente que ninguém pode ser justificado, ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Por quê? Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E no verso 21 ele diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, mas agora quando? Nesse novo momento, nesse novo tempo, nessa nova era. Mas agora nesse novo cenário. Entende? Há um tempo especificado por Paulo aqui, mas agora, sem lei, não através da lei. E lei aqui, você percebe que no verso 21 aparece 2 vezes a palavra lei. Só que lei em um momento ela tem um significado, em outro momento a mesma palavra lei tem um outro significado. Primeira palavra lei aqui refere-se, sim, à lei, a mandamentos, a ordenanças. Então Paulo diz, mas agora sem lei, sem mandamentos, sem ordenança, não através da lei, não através dos mandamentos, não através das ordenanças, se manifestou a justiça de Deus. Justiça de Deus aqui é o modo como Deus declara o pecador justo. Não através da lei, não por meio da lei, não por obras da lei, mas agora, não por obras da lei, se manifestou a justiça de Deus, o modo como Deus declara o pecador justo. E esse modo como Deus declara o pecador justo se manifestou testemunhado pela lei e pelos profetas. Opa! Apareceu de novo a palavra lei aqui. Só que quando a palavra lei ela aparece junto com a expressão e os profetas, significa que essa lei aqui está se referindo a toda a escritura do Antigo Testamento. Lei e profetas é o Pentateuco, os 5 primeiros livros que Moisés escreveu, mais os livros dos profetas, mais os salmos, mais os livros poéticos. Então, num primeiro momento, a palavra lei significa mandamento, ordenança. Num segundo momento, a palavra lei significa escritura sagrada do Antigo Testamento. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: o modo como Deus nos declara justos diante dele se manifestou, não através do conceito do mandamento, não através do conceito legal, mas a justiça de Deus se manifestou, e ela se manifestou testemunhada, falada, profetizada pelas Escrituras. O modo como Deus declara o homem justo, o modo como nós somos tidos por Deus como justos diante dele, não foi através da lei, não foi pelas obras, não é pelas nossas boas obras. O modo como Deus nos considera justos foi revelado, foi manifestado, mas através daquilo que as Escrituras diziam, daquilo que as Escrituras testemunhavam, ou melhor, daquele que as Escrituras testemunhavam. Entende isso? Meus irmãos, eu acho isso aqui extremamente maravilhoso. Falei isso aqui semana passada. Graças a Deus, você não é considerado por Deus justo pelas coisas que você faz ou deixa de fazer. Graças a Deus, nós não somos considerados justos pelas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós somos considerados justos diante de Deus. Deus declara que somos justos ou não através daquilo que nós fazemos, mas através daquilo que outro fez. O modo como Deus nos declara justos diante dele é um modo singular, é um modo ímpar. Aliás, eu digo para você o seguinte: o modo como Deus te declara justo é único. Todas as religiões do mundo,
elas sempre vão levar o homem a uma espécie de meritocracia. Você precisa fazer alguma coisa para você ser considerado bom. O Evangelho de Jesus, é o único que diz que você não é considerado bom, justo pelas coisas que você faz, mas pelas coisas que outro fez. O Evangelho de Jesus é o único que diz que você não é considerado justo pelos seus méritos próprios. É indiferente aos seus méritos. E isso é maravilhoso. Talvez você poderia pensar, mas isso vai me levar ao pecado? Bom, então é porque você não conhece o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus nos declara, ele nos faz com que nós sejamos justos através da declaração que Deus faz por causa da obra de Cristo. Porque uma nova vida começou em nós. Uma nova vida começou. Porque a nossa visão do pecado muda. A nossa relação com o pecado muda completamente. Mas vamos voltar aqui para a justiça de Deus. Vamos lá. O texto diz, verso 21, mas agora sem lei, não através do mandamento, não através da sua obediência. Não. Sem lei, se manifestou a justiça de Deus, o modo como Deus declara o pecador justo. E esse modo como Deus declara o pecador justo foi manifestado e testemunhado pela lei e pelos profetas. O Antigo Testamento, as Escrituras, os profetas, a lei de Deus, os livros, os primeiros 5 livros que Moisés escreveu, todos eles falavam como que nós seríamos justificados diante de Deus. E essa justiça foi revelada, essa justiça foi manifestada. Verso 22. Aí Paulo vai dizer dessa justiça. Ele diz, justiça de Deus mediante, através da fé em Jesus Cristo. Eu acho isso aqui maravilhoso, meu irmão. O que é que você acha disso? O que é que você pensa desse método, como Deus nos declara justos? Olha isso! Veja se isso não é singular, veja se isso não é simplesmente maravilhoso e extraordinário. Justiça de Deus. O modo como Deus nos declara justos é mediante, através da fé. Fé aqui é confiança absoluta. Fé aqui é confiança irrestrita. Fé aqui é quando você coloca toda a sua confiança, você coloca toda a sua aposta nisso. Você é capaz de morrer por essa afirmação. Justiça de Deus, perdão de Deus, receber a declaração de que é justo diante de Deus, mediante a fé, mediante a confiança depositada em Jesus Cristo. Perceba, meu irmão, que nós somos justificados por Deus. Nós somos declarados por Deus justos. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Justificação. A gente vai falar disso na próxima semana. Justificação é a declaração que Deus faz. Deus olha para você, pecador. Deus olha para você, para mim, para nós, pecadores miseráveis. A lei de Deus olha para nós e diz, pecador, mentiroso, cobiçoso. A lei de Deus aponta o nosso pecado. Deus olha para nós. E porque nós colocamos nossa confiança em uma pessoa, porque nós colocamos a nossa confiança em Jesus, a nossa fé em Jesus, Deus olha para nós e nos declara justos. Ele chama, você é justo. E essa declaração, você é justo, ela não é apenas uma declaração da boca para fora de Deus. Essa declaração de que você é justo significa que Deus olha para você como se você nunca tivesse pecado, como se não houvesse pecado em você. E como é que Deus faz isso? Essa justiça, Deus atribui a você justiça. Deus atribui justiça a você por causa da fé, da confiança que você coloca no Filho dele, no sacrifício de Jesus.
É assim que nós somos justificados. É assim que nós somos declarados por Deus justos. Ah, mas eu obedeço pai e mãe. Eu não me prostro diante de outros ídolos. Eu não tomo o nome do Senhor em vão. A lei de Deus diz, toma o nome do Senhor em Deus em vão, sim. A lei de Deus diz, sim, você é um filho desobediente. A lei de Deus diz, sim, você quebra o quarto mandamento. A lei de Deus diz. Mas Deus declara, mesmo diante daquilo que a lei de Deus diz contra você, porque você coloca a sua confiança, a sua fé em Jesus, a declaração de Deus é como se você nunca tivesse pecado. Isso é a justiça de Deus. Isso é a justiça de Deus. É a declaração que Deus faz. Ok? Muito bem. Vamos lá. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Para quem é a declaração que Deus faz? Justificado. Para quem é essa declaração que Deus faz de justos? Ah, pastor, você disse que, como não é através da lei, é por Jesus, então todo mundo está justificado diante de Deus. É isso que Paulo diz? Não. Não é isso que o apóstolo Paulo diz. Isso aqui é interessante, meus irmãos. Porque nós gostaríamos, no fundo, de que nós tivéssemos que fazer alguma coisa para sermos declarados justos diante de Deus. É da natureza humana. A natureza humana sempre vai querer ser justificada diante de Deus. A natureza humana sempre vai querer fazer alguma coisa para se justificar diante de Deus. Nós temos sempre um mas. A salvação é pela fé em Jesus, mas não tem mais. A salvação é pela fé em Jesus, mas tem que fazer isso aqui. Mas tem que falar desse jeito. Mas tem que ser assim. Mas tem que ser assado. Não tem mais. Não tem mais. Nós gostaríamos muito de ter que fazer alguma coisa para merecermos a salvação, porque no fundo nós gostaríamos de dar um determinado crédito a nós mesmos. Nós gostaríamos de dar uma determinada, um pouquinho, nem que fosse um pouquinho de crédito a nós mesmos. Mas não é nada pelo aquilo que a gente faz. Não. Ah, eu fui salvo porque eu tive fé. Ora, então, que sorte sua que você teve fé. Mas nós não somos salvos pela fé. Nós somos salvos por Jesus. A fé é o meio. Através da fé. Em Jesus. Mediante a fé em Jesus. É a pessoa de Jesus que nos salva. É o sacrifício de Cristo na cruz que nos garante perdão e remissão de pecados. Então o apóstolo Paulo diz que a justiça de Deus mediante a fé em Jesus para todas as pessoas da terra, todos os homens estão salvos. Isso é universalismo. Paulo não diz isso. Ele não diz que justiça de Deus mediante a fé em Jesus para todos, e parou aqui. Não. Porque se fosse assim, Paulo estaria dizendo, a morte de Jesus na cruz do Calvário foi para que todos os homens, eles estão salvos. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, todos os homens estão salvos. Não, Senhor. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz, para todos os que creem. Há uma condicionante aqui. Todos os que creem. E o que é crer em Jesus? O que é crer em Jesus? Eu já falei isso daqui. Crer em Jesus não é dizer que acredita em Jesus. Satanás acredita em Jesus. A Bíblia diz que ele crê, os demônios creem e tremem. Crer em Jesus não é o mesmo que acreditar que Jesus existe, que Jesus é bom, que Jesus é Deus. Não tem nada a ver. Isso aí
é um fato. Todos os homens acreditam em Deus. Todos os homens sabem que Deus existe. A ponto de que a ideia do ateísmo é uma utopia. Ateísmo é apenas um conceito de um coração rebelde contra Deus. No fundo, não existe ateísmo. Todos os homens creem em Deus. Porque crer aqui que o apóstolo Paulo está falando não é crer de acreditar. É um crer, como vai aparecer sempre no Evangelho de João, é um crer que nos leva a uma ação. É um crer que nos leva a uma nova vida. É um crer que nos leva, não é um assentimento intelectual, não é um entendimento. Todos os homens entendem que Deus existe. Todos os homens sabem que Deus existe. Então, crer aqui não é simplesmente uma recepção racional, não é um exercício racional, mas é um estilo de vida, é abraçar a proposta de Deus, é abraçar aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus deu. Então, preste atenção, ele diz, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus, a confiança em Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Não apenas sobre o judeu, não apenas sobre o brasileiro, não apenas sobre uma certa etnia, não apenas sobre os homens, não apenas sobre os adultos. Justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Se o judeu crer em Jesus, ele é justificado mediante a fé em Jesus. Ah, não, ele nasceu judeu, é circuncidado e está salvo. Não é justiça mediante a circuncisão, não é justiça mediante a etnia. Ah, não, eu nasci na igreja, sou filho de pastor, então eu sou justo diante de Deus por causa disso. Não, senhor. Não é justiça de Deus mediante o seu pedigree religioso. Isso não quer dizer absolutamente nada diante de Deus em termos de salvação. É justiça de Deus ser declarado justo por Deus por causa da confiança, da fé que você estabelece na obra de Cristo na cruz do Calvário. Se você crê, se você tem fé na obra que Cristo fez na cruz do Calvário, então você é declarado justo diante de Deus. Se o judeu crê, ele é declarado justo diante de Deus. Se o circunciso crê, ele é declarado justo diante de Deus. Se o incircunciso crê, ele é declarado justo diante de Deus. Se o adventista crê, ele é declarado justo diante de Deus. Se o assembleiano, o batista, o presbiteriano crê, ele é declarado justo diante de Deus, porque é mediante a fé em Jesus Cristo. Se a mulher crê, é declarado justo diante de Deus. Se a criança, o adolescente crê, ah não, mas é uma criança, está salvo porque é criança. Não existe isso. A pessoa, o ser humano, o ser, ele é declarado justo mediante a confiança, a fé que ele tem em Jesus Cristo. E isso é sobre todos. Isso significa que não existe uma classe de pessoas onde será declarada justa diante de Deus por causa daquela classe de pessoa. Você não é declarado justo diante de Deus, ou deixa de ser, por causa da quantidade de dinheiro que você tem no banco. Isso não influencia em nada. Mas eu sou presbítero há 40 anos. Ok, você só é declarado justo diante de Deus se você exerce confiança, fé na obra de Jesus Cristo. Se você crê na obra de Jesus Cristo. Mas o fato de eu ser presbítero, de eu ser pastor, isso não significa absolutamente nada em termos de salvação. A justiça de Deus é mediante a fé em Jesus. A justiça de Deus não é mediante o cargo. A justiça de Deus não é mediante
a sua conta bancária. A justiça de Deus não é mediante a nenhuma outra coisa, a não ser a fé em Jesus. E o apóstolo Paulo conclui, ele reforça essa ideia dizendo, porque não há distinção. Não existe diferença entre judeu e gentil, entre homem e mulher, entre livre e escravo. Não existe distinção. Não existe distinção entre adulto ou criança. Todos são justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Por quê? Isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê? Por que Deus não escolheu uma etnia? Por que Deus não escolheu a lei para nos justificar diante dele? Porque Deus nivelou todos no mesmo lugar. Porque todos estamos na mesma posição. Por quê? Verso 23. Porque todos pecaram. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos se tornaram pecadores e chegaram atrasados em relação a viver uma vida que glorifica a Deus. Todo mundo falhou em viver uma vida para a glória de Deus. Então, já que todos falharam em viver uma vida pela qual Deus os criou para viver, então a justiça, o modo como Deus declara esse homem, essa mulher, essa criança, esse velho, justo diante dele, é se ele acreditar, se ele crer em Jesus Cristo e naquilo que Jesus Cristo fez. Isso é maravilhoso. Porque se eu fosse justificado, não pela fé em Jesus, mas por ser judeu, então eu teria que me converter ao judaísmo. Então eu teria que fazer alguma mudança na minha vida. Então eu estaria excluído do grupo daqueles que foram justificados. Mas todos nós caímos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Deus usa de um método só para com todos, porque todos estão na mesma posição. Todos estão no mesmo lugar diante de Deus. E aí eu gostaria de terminar fazendo uma pergunta e uma provocação para você. Você já foi declarado justo diante de Deus? Você tem a certeza de que, apesar de ser pecador, existe uma palavra de Deus sobre a sua vida de nenhuma condenação há para você? Ou você vive com medo de morrer e ir para o inferno? Se você vive com medo de morrer e não ser salvo, é porque a sua confiança não está em uma declaração que Deus faz sobre a sua vida, e sim sobre alguma coisa que você acha que você precisa fazer para que você possa se garantir. E eu quero desafiar você agora, nesse momento, desafiar o seu coração, a que você busque a Deus, a que o Espírito Santo te dê agora a certeza de que você está salvo em Cristo por causa da obra de Jesus Cristo, mediante a confiança em Jesus. Talvez você esteja aqui e tenha anos e anos de crente, mas não tem certeza da sua salvação. Meu irmão, pastor, é possível ter certeza da salvação? Obviamente que sim. O crente que não tem certeza da sua salvação nunca ouviu da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, a declaração de que foi justificado, e ele precisa ouvir isso. Talvez você precise ouvir essa voz do Espírito Santo, dizendo que apesar dos seus pecados, você está seguro em Cristo Jesus. E isso não leva ninguém a uma vida de devassidão, não, pelo contrário, isso leva você a uma vida de piedade, a uma vida de santificação, porque aquele que foi liberto da escravidão do pecado não quer voltar mais a ser escravo do pecado. E eu gostaria de orar por você, para que mediante a fé em Jesus Cristo você possa ter a certeza da declaração que Deus faz sobre a sua vida,
se você já nasceu de novo, se você já foi alcançado pela graça salvadora de Jesus, você precisa ter a certeza de que você é justificado diante de Deus. Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, nós precisamos ouvir da Tua voz, da Tua boca. Nós precisamos ouvir do Teu Espírito, que nós, por causa da obra perfeita de Jesus Cristo, estamos seguros de que apesar dos nossos muitos pecados, ó Deus, mediante a obra de Jesus, mediante a confiança que temos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há sobre nós. E eu oro agora, Senhor, por esse irmão. Eu oro agora, meu Deus, por essa irmã, que talvez tenha vivido durante muitos anos, com sinceridade em seu coração, servindo ao Senhor, mas não tenha sentido, meu Deus, até hoje, a certeza de que o Senhor dá a ela, meu Deus, salvação plena, dá a ele salvação plena. Então, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, justificando, derramando graça na base, na confiança, mediante o sangue de Jesus, mediante a fé em Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, dê a certeza da tua salvação, para a glória do seu nome, ó Pai, e paz do teu servo, da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, irmã, que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida de forma poderosa em nome de Jesus. Próxima semana eu quero convidar você para estar aqui novamente. Por favor, quero desafiar você para que nós possamos prosseguir nessa carta. Como foi possível Deus justificar homens e mulheres pecadores como nós? Como foi possível? Você sabe o que significa propiciação? Você sabe o que significa essa palavrinha que talvez você lê algumas vezes na Bíblia, mas o que isso significa? Nós vamos falar sobre ela aqui na semana que vem. Então eu já quero desafiar você para estar aqui na semana que vem. Quero desafiar você também para que você possa compartilhar essa mensagem, para que você possa colocar aqui nos comentários a sua saudação, de onde você está falando, mande aí o seu abraço em nome de Jesus. E quero desafiar você também, claro, obviamente, a ser um parceiro desse projeto. Você já é um amigo da missão? Ainda não? Ô, meu irmão, então nos ajude. Seja um parceiro desse programa, seja um parceiro desse movimento de evangelismo. Por favor, tá bom? Você já é o nosso parceiro? Continue, renove a sua parceria, nos ajude em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, cada um, Deus abençoe o seu coração de forma poderosa. E eu espero você aqui na próxima semana, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém e amém.